Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje temos uma live muito importante, espiritual, né? Vamos falar mais da parte espiritual. Eu tenho minha convidada especial, a pastora Ana Ruzisca. Inclusive, antes de começar, eu já quero avisar vocês vão conhecer um pouquinho mais. Ela também é formanda da primeira turma de terapeutas, ela já está disponível para atendimento, trabalha mais na área de cura e libertação, e ela acabou de abrir um canal no YouTube. Pastora, fala um pouquinho aqui para a gente sobre o seu canal, sobre o seu trabalho, e aí a gente vai entrar na live falando hoje sobre como que os demônios agem através da vida dos narcisistas. Lembrando aqui que cada caso é um caso, existem os graus do transtorno, nós hoje estamos falando mais da parte do transtorno, quando é algo mais perverso, maligno, ok? Falando da parte espiritual, onde eles agem de uma forma que realmente vem para tentar roubar, matar e destruir. Pastora, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Amém. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Cris. Eu me sinto grata a Deus pelo privilégio de poder estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão peculiar, tão significativo para a nossa vida, não é? E assim, o trabalho de cura e libertação, ele está ligado a todas as áreas da nossa vida, né? Porque nós somos seres espirituais, graças a Deus. E eu tenho meu canal, Ana Maria Ruzisca, se vocês puderem, né, acessar, vocês vão me ajudar, e eu sou grata, e eu creio em Deus que haverá muito aprendizado, né? E eu sempre digo para a Cris, e eu falo para vocês também, nós nunca ensinamos sem aprender, e nunca aprendemos sem ensinar. Bem-vindos, e nós vamos falar um pouquinho sobre como os demônios, né, usam as mentes, como que eles usam os narcisistas para nos machucar e para machucá-los também. É isso. Sim, sim, muito importante, ainda mais nos dias atuais, né, que hoje já está sendo algo mais exposto, no sentido de que a parte espiritual do transtorno não é só um transtorno de personalidade, como diz na ciência, na psicologia, existe a parte espiritual, e isso se explica, né, na Bíblia, na palavra de Deus. Foi ali que eu encontrei as respostas, porque até então eu entendia que eram traumas, né, não falando no caso de psicopatas que diz que não vem de traumas, mas também interfere, né, como é que fala? Potencializa no decorrer da vida as experiências, vai aumentando ainda mais a perversidade. Eu trouxe aqui algumas coisinhas que eu vou falar rapidinho e vou passar já para a pastora. Tinham mais duas pessoas que iriam participar hoje com a gente, o pastor Clayton e também a Meise, que é aluna da primeira turma, e tivemos alguns imprevistos. Talvez eles ainda consigam vir um pouquinho mais tarde, mas por agora estaremos eu, a pastora e Deus, que é o principal, né? Eu anotei algumas coisinhas aqui, só para a gente dar a introdução, onde o inimigo, ele usa a vida das pessoas, ele precisa de um corpo, de uma mente para ele atuar, né? E ele entra nas brechas. Então, o inimigo, quando ele vem na nossa vida através de pessoas que nos relacionamos, ele já vem sabendo por que veio, para que veio. Ele já sabe o que está fazendo ali, ele já te estudou, feito um estudo, né? Onde ali se aproximando de você vão estar observando os detalhes, o que é fortaleza, o que é fraqueza na sua vida, o que te machuca, o que te alegra, e depois é feito um plano de ação para te atacar, e aí vai mexer com o teu físico, com o teu emocional e principalmente com o espiritual. Passo para a pastora e depois eu volto falando mais algumas coisinhas que eu anotei aqui, porque, gente, não é brincadeira. Quando a gente fala sobre isso, eu vejo tantas pessoas que passaram por relacionamentos abusivos já num nível mais profundo de perversidade, as pessoas chegam a pensar em tirar a própria vida, em preferir estar em outro lugar do que aqui, né, passando por torturas nesse sentido. Então, pastora, fique à vontade para trazer aqui para a gente o que você tem para compartilhar e depois eu vou completando aqui com algumas coisinhas que eu anotei. É muito importante e interessante nós
percebermos, não é, cada um de nós, que o demônio, ele usa o narcisista para nos atingir, mas antes dele nos atingir através de um narcisista, ele primeiro destrói o narcisista. E eu quero lembrar para cada um de vocês que, assim, é muito difícil, né? Ninguém nasce e diz, eu vou ser um narcisista, porque se você conversar com qualquer um deles e eles expressarem, puderem ser sinceros, e eles são de vez em quando não estão, não estão querendo te pegar como vítima, nenhum deles são felizes, né? Eles são tristes, eles não têm alegria, e por isso eles também tentam arrancar a nossa alegria, arrancar o nosso brilho, porque o que os atrai a cada um de nós é o nosso brilho, a nossa bondade, a nossa alegria, não é? E como é que isso acontece? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque é uma situação bem triste. Os demônios, eles entram quando? Na vida do narcisista? É através de um trauma. Eu sempre falo que um adulto, né, um adulto que tem problema, um adulto narcisista tem uma criança ferida, né, e isso não é uma regra, mas é uma maioria das situações. Nós temos dificuldades com situações que nos marcaram. E se eu falar para você agora, né, me fala uma coisa boa que te aconteceu, você vai pensar, mas se eu falar uma coisa ruim que te marcou, você tem de letra. Porque as coisas ruins, elas nos ferem, e essas feridas nos marcam mais. E é nessa ferida que o diabo entra na vida de um narcisista. E não isso acontece também com quem não é narcisista. Através de feridas, eles tentam entrar. Mas nós, ao contrário dos narcisistas, nós tentamos ser exatamente o oposto. Então, não tem espaço para eles. Mas o narcisista, ele primeiro é destruído nos seus sonhos, na sua identidade. Eles querem fugir da situação. E eles vestem uma camisa, qualquer camisa. E é claro que o diabo não vai dar uma camisa justa, bonitinha, não. Ele vai dar uma camisa que seja pró ao reino dele. Que existem 2 reinos na Terra, isso é muito sério. Não existe meio termo no reino espiritual. Ou você está de um lado ou está do outro. E muitas vezes o inimigo nos engana quando nós pensamos assim, eu não vou decidir ainda, como se pudéssemos fazer isso. Não existe o ponto neutro espiritual para a minha vida e para a sua vida. Pensa sobre isso. Se você estiver com o reino de Deus, é com o reino de Deus. Se você não estiver no reino de Deus, é no reino das trevas que você está. Mesmo que o diabo não se manifeste claramente, mesmo que você não tenha nenhum sintoma tão grave, mas você está longe da vontade de Deus, e vai acontecer na hora certa. O diabo tem planos. E ele tem uma organização muito forte, tanto que eu gostei do que a Cris falou, né? Ele analisa as suas feridas, ele analisa as suas dores, ele analisa onde são os seus pontos fortes, onde são os seus pontos fracos, para ele atingir você no alvo. Mas o que eu quero deixar bem claro é que antes de atingir você, ele foi atingido, ele foi machucado, ele foi ferido, não é? E isso é muito sério, não é uma brincadeira. O diabo é real, gente. Ele não é um objeto da minha imaginação. Eu senti, eu vi. Não, o diabo existe. Se você crê que Deus existe, crê que o diabo existe. E isso não é uma comparação de poder, tá? Porque, assim, o demônio tem poder nenhum contra o braço do Senhor. E eu creio na cura, eu creio na libertação. Por quê? Porque não há em tudo que eu já vi, em tudo que eu já estudei, em tudo que eu vi de Bíblia, não existe nenhum lugar tão profundo do inferno que não caiba o braço puro do Senhor, resgatador, restaurador. Mas a restauração do Senhor, ela vem com perdão. E esse perdão é confissão, não é? E é uma das maiores, é o ponto principal, Cris, que o diabo coloca na mente
e no coração do narcisista. Não peça perdão, não assuma erro. Eles não fazem isso de jeito nenhum. É como se fosse uma defesa deles. Se eu pedir perdão, se eu assumir o erro, eu vou voltar a ser o que eu era. E, na verdade, não é isso. Eles estão sendo enganados pelos demônios. Porque os demônios dizem, você vai voltar ao que você era, você vai passar a mesma vergonha que você passou. Não faça isso. Então, tudo que eles fazem é fugir de assumir qualquer culpa, de assumir qualquer responsabilidade por suas atitudes. E aí o diabo ajuda eles a manipular de tal forma que muitas vezes eles conseguem jogar a culpa, né? Se nós não estivermos revestidos, ele joga a culpa sobre nós, sobre a nossa história. E se nós estivermos muito vulneráveis, se não estivermos firmes no Senhor, a gente balança, porque nós também somos feridos, nós também estamos feridas, né? E isso é muito importante frisar. Então, para iniciar, eu quero que você saiba que antes do diabo usar o narcisista para me atingir, para atingir você, ele vai atingir a própria pessoa. Ele vai atingir e vai fazer um escudo enorme para que essa pessoa nunca entenda. Conversa com qualquer um. Eles não assumem culpa, eles não entendem que quando assumirem a culpa haverá perdão e não haverá crucificação. A crucificação já foi feita por Cristo. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, isso é muito importante, sabe, frisar, Cris? E deixar isso muito claro. E, assim, muito natural, não é uma regra, porque eu acredito que no reino espiritual não tem regra. Eu não conheço tudo e não vou conhecer, eu não sei, só quem conhece é Jesus Cristo. Mas eu estou aí caminhando para aprender mais, com o coração aberto para aprender mais, para ter novas experiências. E é isso, Cris, a gente pode falar um pouquinho sobre essa situação, que é muito peculiar, não, mas é muito positivo, é muito integral, ela acontece, ela é real. Sim, verdade. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um. Ele não é pastor, mas ele trabalha com essa área de cura e libertação também. Ele é japonês, eu esqueci o nome dele, mas ele tem canal no YouTube. E ele falou quando era pequeno que tinha acho que é a Neuza Etioca, que é conhecida da família, né? E chegava lá e falava, é demônio, é demônio. Ele começou a ficar apavorado, com medo, porque tudo era demônio. A televisão não sei o que é demônio, não sei o que é demônio. E ele falou, não é para ter medo, mas nós precisamos saber que ele existe e como ele age, quais as estratégias dele e quais são as nossas armaduras em Deus. Então, assim, normalmente a gente fala primeiro do assunto para depois ir para a solução, né? Eu já vou entrar um pouquinho nessa parte do que vai ajudar a gente a se blindar para não ser brecha, porque o que o inimigo faz através da vida das pessoas que estão amarguradas, que não perdoam, porque o que você falou faz todo sentido, é a pura verdade. É confessar e se arrepender. Porque aí sim existe a mudança de comportamento, mas hoje a gente vai falar como eles agem, né? E como a gente se blindar disso, para que a gente não seja uma presa fácil. Porque o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. E ele vai fazer com que você peque. Porque uma vez que você está em pecado, você dá legalidade para o inimigo brincar com a sua vida e destruir, porque o preço do pecado é a morte. Então ele vai oferecer os prazeres da carne. E nós vivemos num mundo carnal. Temos corpo, alma e espírito. Se a gente não está vivendo do espírito, a gente está sujeito a ser fácil presa do inimigo, para ele vir brincar. E se a gente não tem o conhecimento da verdade, a gente acaba caindo achando que aquilo é bom, que aquilo não é pecado, que aquilo não é ruim. E assim o inimigo age. Então, como se blindar disso? Falar um pouquinho sobre dessa parte que é o mais importante, a oração, a palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta, louvores, a nossa fé, porque o inimigo ele vai agir aonde? Na nossa mente. Eles não têm poder de fazer você fazer nada, mas ele tem a influência onde ele te manipula a você acreditar que aquilo é algo bom e você mesmo vai lá e faz, achando que é a melhor decisão, que você que está escolhendo, mas na verdade essa pessoa que manipulou tudo para você escolher aquilo. E aí começa a vir os pensamentos negativos, começa a vir os medos, porque o inimigo que ele mais usa, uma das formas mais fortes para ele te paralisar, porque a intenção é paralisar você, é o medo. Então, você focar nas promessas que Deus tem para a sua vida,
jejum, né? Eu já falei de oração, jejum e confissão e arrependimento. E algumas outras coisas, né, que no caso a pastora pode adicionar depois se você quiser, pastora, mas assim, uma coisa bem importante que eu anotei aqui que eu quero deixar claro, porque o que ele quer, o inimigo, através da vida dessas pessoas? Paralisar as pessoas, trazendo desânimo, medo, divisão, calúnia, depressão. Existem demônios de depressão. E como que ele age nessa parte? Primeiro ele vai lançar a palavra, aí vem com um comentário para você, nossa, mas você não está bem, né? O que está acontecendo com você? Você está cabisbaixo? Tem alguma coisa de errado? Sempre te vi tão sorridente. Não, está tudo bem. Quando você verbaliza, já é o primeiro passo para você já estar ali profetizando sobre a sua vida. Então, isso vai te deixar triste. Às vezes, uma pessoa que é usada para falar algo, nossa, você não está bem, nossa, você engordou. Estou dando exemplos bem básicos, mas pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Sutilmente, porque eles agem no oculto, né? Então, ele não vai vir falar, ei, tô aqui, eu sou Satanás, eu sou fantoche do diabo, eu vim aqui para destruir tua vida. Lógico que não. Ele vai fingir ser anjo de luz. Por isso que eu digo, não se culpem quando você passa por um relacionamento abusivo. Por quê? Porque você não sabia. Só depois que Deus dá a revelação, que aí é diferente. Agora é nossa responsabilidade, o que vamos fazer diante disso. Então, ele vai fazer você verbalizar. Primeiro, ele lança a palavra, depois, ele vai fazer você verbalizar. Depois, ele vai levar para o seu físico. Se você receber, né, o que ele lançou, vai tocar o teu coração, vai prejudicar a tua vida física, emocional, espiritual e vai fazer você parar. Até a hora que você chega a falar, eu tô mal mesmo, aí você vai estar lá já tomando remédio e aí ele adora. Ele adora ver você, né, cabisbaixo, sem motivação, sem alegria, sem fé, porque aí ele age muito mais fácil sobre a sua vida. É isso que eu queria falar agora de princípio, sobre um pouquinho disso. Tenho muito mais aqui que eu anotei, mas aos pouquinhos eu vou passar para a pastora, para não ficar só eu falando muito tempo. Fica à vontade, pastora. Aí você vai complementando, né, Cris? Porque sim, sim. Eles vêm para nos destruir mesmo, eles, primeiro, como foi dito, eles nos estudam. E qual é o alvo fácil para o narcisista? Você que também passou por um trauma, você também que passou por um abuso, por quê? Porque ao contrário dele, você não se defende, você tenta suprir, você ainda está buscando socorro, você ainda espera por ajuda, você não vira um defensor, um agressor, você vira alguém que busca ajuda, alguém que tenta ajudar. Você vê a questão do abuso, né? Você tenta impedir que ele aconteça com outras pessoas. E o demônio, ele estava lá quando aconteceu com você. Ele estava, não é que ele seja onipresente como Deus, por favor, não pensem assim, mas eles são muitos. E na hora da maldade, eles são presentes, tá? Eles são muitos e eles não estão no mesmo lugar o tempo todo, mas eles são vários em vários lugares e onde há maldade, eles estão presentes. Então, isso precisa ficar muito focado na nossa mente, no nosso coração, para não queremos compará-los com Deus. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Isso é ponto. Os demônios não, eles são muitos, estão em vários lugares ao mesmo tempo que nos lugares que são ruins. Então, eles conhecem você pelas suas atitudes, pelos seus sims, pelos seus nãos. Ele sabe o que te machuca. E a palavra diz que ele monta um cenário no qual ele já sabe o que vai acontecer com você. Ele já sabe emocionalmente o que vai te acontecer. Você vai ser fragilizada. E a hora que você for fragilizada, ele chega com a solução. E você pensa, é de Deus, é tudo que eu preciso, alguém que me defenda. E ele não quer te defender, ele quer entrar na sua história, ele quer entrar na sua vida. E ele diz tudo que você precisa, que você gostaria de ouvir de um defensor. Que esse defensor nós não temos na nossa... no período de abuso. E eu não é regra, mas a principal defesa que deveria ter na nossa vida são pais, né?
os pais estão para defender os seus filhos. E isso não significa que também um pai pode ser abusivo. Claro que pode, um pai, uma mãe pode ser abusiva, mas assim, de via de regra, de normal, seria o pai protegendo os seus filhos. E normalmente não estavam lá. Não estava lá o pai, não estava lá a pessoa que poderia proteger, ou se estava, negligenciou, enfim. O que acontece? Quando é montado o cenário para você estar na mesma posição de vulnerabilidade, ele chega sendo esse pai que você precisa, essa pessoa que vai te falar o que você quer ouvir, e você fala, meu Deus, é o Bob Long, é o Love Bomb, que acontece com a nossa vida e nós pensamos, meu Deus, até que enfim chegou, glória a Deus, e ficamos muito alegres, não é? Mas não demora muito, ele começa porque a tua alegria incomoda, o teu bem-estar incomoda, porque ele não fica bem e ele não é feliz, ele não tem alegria. Ele tem a tristeza que marcou ele lá atrás, e foi lá que o inimigo entrou. E o inibe, né, de vir ao Senhor, porque assim, Jesus, ele é a cura, ele é a libertação, né? Então você pode trazer a sua falta, trazer a sua falha, confessar, se arrepender. É fácil, gente, restaurar, ficar tudo bem? Não, não é. Mas não é fácil continuar. Não é fácil se curar. Não é fácil mudar as suas atitudes. Mas não é fácil também permanecer com elas, porque você não. Isso eu estou falando a nível narcisista. Eu estou falando para o narcisista agora. Não é fácil você mudar. Não, não é. Mas não é fácil permanecer onde você está. A mudança tem uma proposta, tem uma vitória. E a permanência é fatal. Não é? Então, assim, você escolhe qual é a guerra que você quer. Se você disser para mim que não tem guerra, você sabe que está mentindo. Então, existe uma guerra e você está nela. Você pode guerrear para sair dessa situação e pode continuar guerreando ficando nela. A saída, a diferença é só o resultado das duas guerras, de ficar e de sair. Então, é isso que eu quero colocar, mas quando nós que somos, eu falando como vítima, né, do narcisismo, nós acreditamos, nós confiamos, e aí nós falamos coisas que a gente guardou, a gente fala, poxa, chegou a hora, e daqui a pouco essas coisas são expostas, você fica vulnerável, você não entende, e não são expostas para que você veja. Todo mundo sabe à sua volta, menos você, para que você não tenha condição de se defender. E você chega nos lugares, as pessoas começam a te olhar estranho, e você fala, meu Deus, o que eu fiz? Ninguém fala, sabe? Porque a verdade liberta. Se você souber, você vai ter como se posicionar. Então, é muito importante você apanhar sem saber da onde, nem por quê. E, olha, outra coisa que eu gosto, que eu quero falar e deixar assim bem claro, o diabo, ele sabe aonde mexer para te machucar. Tem que ser em alguém que você ama, tem que ser alguém seu, não é? Então, assim, um amigo, uma amiga, não é tão difícil. Mas quando se trata da família, um marido, um noivo, um namorado, você dispensa. Não é verdade? Você dispensa. Mas quando é sua mãe, quando é seu pai, quando é seu filho, o que você faz? Joga o filho fora? Qual é a mãe que joga o filho fora? E como dispensar um pai, uma mãe? Então, são situações bem complexas que nós estamos inseridas. Mas eu quero também trazer um outro ponto. Deus, ele é o governador de todas as coisas e ele permite tudo isso. É um treinamento para quê? Para que eu e você, para que nós possamos ajudar outras pessoas a sair dessa situação. Então ele entra, como é que você vai se defender da situação que foi toda montada? Não é fácil, não é que você é tola, não é que você é... Não! Foi um plano minuciosamente montado para te pegar, para pegar a tua vulnerabilidade, onde te machuca. O diabo está tempos te observando, muito tempo te observando. Ele sabe onde te feriu, ele sabe quando você chora dentro do seu quarto sozinho, ele sabe aquela dor que você sente que você não fala para ninguém? O diabo está lá e está vendo. Ele sabe, entendeu? Então ele vai usar
essa estratégia, ele vai montar um cenário que isso venha à tona. E quando vir à tona, ele sabe qual é a solução, qual é a proteção. E essa proteção mentirosa, não é? Enganosa, ela virá. Mas não vai valer por muito tempo e aí você ficará pior, porque você fala, meu Deus, de novo! Eu estou passando, o que está acontecendo comigo? Você já começa a apanhar de tantos lados que você não sabe mais quem é você. Você não sabe mais qual é a sua identidade. E olha, qual o propósito dele é arrancar a sua identidade. Quando você não souber mais quem é você, ele põe o que ele quiser e você fica perdido. Mas isso é se o plano dele ir até o fim, se você orar. Veja bem, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o cenário montado que você estiver inserido, chama a Deus. Chama o Senhor. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Não há trevas que ele não possa iluminar. Não há enrosco que ele não possa destruir, entende? E isso tem que ficar bem claro no nosso coração para que a gente possa caminhar na direção, não é? E assim, é muito, muito complicado quando são pessoas que nós não queremos nos separar, quando são pessoas que nós amamos, são pessoas que nós somos capazes de nos sacrificar por elas. Então pense sobre isso e vamos falar mais, Cris. Sim, nossa, que bênção, gente. Estou muito feliz. Muitas coisas vindo aqui à memória. Uma delas que eu anotei aqui também é que o inimigo, ele não busca somente as pessoas traumatizadas, que ainda não passaram pelo processo de cura, mas ele busca as pessoas que têm um propósito, que Deus tem um propósito na vida delas. Porque os que estão no mundo, como você falou, né, pastora, que ainda não estão em Deus, mesmo que não seja consciente, que ainda não fizeram a escolha por falta de conhecimento, já são dele. Já são dele no sentido tão à mercê dele. Então, vivendo. Eu fui um dia do inimigo, no sentido de que eu vivia na balada, eu bebia, eu fumava. Era isso que eu achava que era ser feliz, mas eu não tinha noção. E eu estava cheia de traumas, de dores, que eu nem sabia que existiam, de carências. Até que chegou o que você falou, falando um pouquinho do relacionamento, agora passando para o relacionamento com a pessoa narcisista. E aí você passa uma vida achando que foi Deus que enviou essa pessoa, porque eles fazem como se fosse realmente resposta de oração. Você acha que realmente foi Deus que mandou. Então, eles vão ser aquele que te salva e aquele que te afunda. E você ainda agradece, sem saber. E aí, quando chega no insuportável, na dor, no fundo do poço, de tantas vezes que aconteceu, aí você pede socorro de Deus, porque nós somos fortes, né? Então, a gente vai até onde a gente consegue ir, chega num ponto que a confusão é tanta. Deus, o que está acontecendo? O Senhor me ajuda, o que é isso? O que é isso? Veja como é espiritual, que a pessoa nem tem noção do que está acontecendo claramente. É como se estivesse vivendo um coma. A pessoa está ainda adormecida, não foi desperta ainda. E é nesse desespero, nesse clamor a Deus, me ajuda, Senhor, é o refúgio que a gente busca em Deus, que é aí onde ele tem misericórdia, porque ele olha as intenções dos corações, ele sabe que a gente não estava ali idolatrando aquela pessoa e colocando aquela pessoa acima de Deus, embora estivéssemos, mas não com essa intenção e não com essa consciência, porque eu, por exemplo, falo por mim, eu achava que era uma pessoa que Deus enviou na minha vida para me ajudar nas dificuldades que eu tinha, que assim eu era com as pessoas. Então, eu achava que todos eram assim que nem eu, que estava ali, eu falava de uma dor minha, essa pessoa ia estar torcendo para eu ficar bem, ia me ajudar o que pudesse, para eu estar cada vez melhor. Porque assim como o inimigo vem e usa a vida das pessoas para falar coisas de maldição sobre a nossa vida, embora não pareça ser maldição muitas vezes, assim Deus também usa a nossa vida, a vida dos filhos amados dele, para levar a palavra de bênção. Porque onde há luz, há trevas tem que sair. Por isso é tão importante o nosso trabalho, por isso é tão importante fazer o que a gente faz, viver o propósito de Deus, estar no centro da vontade dele, porque aí o inimigo não tem como entrar. A pastora fala bastante dessa parte. Olha para a sua vida, veja o que está de desacordo com Deus perante Deus
e conserte o que tem que ser consertado. Uma vez, eu e a pastora também, só falando aqui para vocês, porque isso é muito importante também, fizemos um atendimento, uma moça procurou ajuda falando que ela era narcisista. Gente, essa moça estava em sofrimento, desesperada, porque eles não têm paz. Eles são atormentados do acordar ao dormir por esses demônios. Só que o inimigo, ele é tão sujo e ele põe medo, ele aprisiona a vida dessas pessoas. E só bastava ela confessar. E ela não conseguiu de medo. Ela falava, mas ao mesmo tempo ela não falava, porque o inimigo, ele não tem como saber o que você está pensando. Mas quando você fala, né? Então ela ficou preocupada, com medo, não era nem preocupada, ela ficou com medo, porque ela sabia que se ela falasse, se ela entregasse a vida dela a Jesus, se ela confessasse, os demônios iam vir atacá-la. E eu falo novamente aqui sobre o livro da Rebecca Brown, que eu li há pouco tempo, que marcou muito para mim, gente. Ela era a escolhida de Satanás. Essa mulher, ela não tem. Olha só como o inimigo é, no caso dela, tá? Porque tem casos que você nasce numa família que é satanista, uma família que mexe com o ocultismo, e a pessoa não conhece nada diferente. Até Jesus se apresentar, até Jesus chegar na vida dessa pessoa, então essa pessoa fazer a escolha dela. Mas até então, a história dessa moça do livro, ela foi consagrada sem escolher. Conforme ela foi crescendo, teve um momento que ela foi convidada a ir num lugar desses, e as pessoas que lá estavam já viram o que tinha nela. E ela foi obrigada praticamente, ela foi atormentada. Se você não entregar a tua vida, se você não fizer isso, a gente vai te matar. E eles torturavam ela, ao ponto de ser tão apavorante que ela acabou entrando, né, para as profundezas das trevas. Mas Deus, em sua grande misericórdia, ele entrou na vida dela, ela quis, ela se permitiu. E até hoje é a luta, porque enquanto ela viveu, eu creio que eles atormentam, mas hoje ela sabe lutar contra. E ela vence, é no nome de Jesus, é no poder que há no nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Agora ela pagou o preço, e a moça que ajudou a ela, né, que era uma médica, inclusive, que é uma médica, ela pagou o preço de estar ali com ela, ajudando ela a passar por esse processo. Então, Deus sempre vai trazer alguém. Sempre vai ter uma pessoa. Por isso que eu falo, não se preocupe em dar o contato zero para o narcisista. Se é um relacionamento, vai ter sempre um pai e uma mãe essa pessoa. Vai ter sempre um filho ou uma filha. Deus vai levantar uma pessoa exclusiva para poder ali ajudar, guerrear, se for assim a vontade de Deus. Eu creio que sim, desde que a pessoa se permita e queira isso. Então, o inimigo, ele quer nós, filhos e filhas de Deus, que não estão lá, mas ele quer desviar. Por isso que Deus fala na palavra, vigia para não cair. Né? Porque o inimigo não vai desistir. Até o fim da vida ele vai tentar. Assim como também Jesus, Deus, não desiste nunca de nós. Porque não somos todos filhos de Deus, mas somos todos criaturas do Senhor, porque ele é o único Criador. Então, todos somos criados por Deus. Agora, a escolha que fazemos aqui, aí depende de cada um de nós. Pagar o preço. Porque, pastor, uma coisa que você falou muito importante. Para os narcisistas, o hoje, vantagem, porque eles conseguem tudo, vamos dizer, até onde Deus deixa, né? Que eles querem, manipulando, enganando, porque o vazio é tão grande que isso faz com que eles sintam algo. E é na maldade, infelizmente, porque os demônios já habitam lá. Eu digo assim, a pessoa tem o trauma, a pessoa desiste de si mesma, porque o ódio primeiro é por eles mesmos. Sim. O inimigo entra falando tudo que é um engano, 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 e só que ele dá poder, a pessoa se sente poderosa. Ele vai entrar com vícios, vai entrar com drogas, vai entrar com a bebida, com o alcoolismo, vai entrar com pornografia, ele vai entrar com o que puder. Às vezes ele entra com tudo isso junto, tudo ao mesmo tempo, para destruir mesmo. Quantas vidas já foram, né? Por conta disso. E o inimigo se alegra. Então, é nós que eles querem, para que a gente não possa estar fazendo o que a gente faz aqui, que é levar luz em meias trevas, que é falar do amor de Deus, que é levar cura e libertação. Ele não quer que a gente esteja aqui fazendo isso. Por que você acha que não deu certo de vir a Maisy e o pastor? É lógico que é a vontade de Deus, Deus permitiu que assim fosse. Mas levante vai ter, porque ele não quer. Então ele vai fazer de tudo para você desanimar, para você ter medo, para você
entrar numa depressão, para você entrar em vícios, para você estar no pecado, que aí ele consegue te destruir. Mas Deus é mais. Pode falar, pastor. Na verdade, assim, outra coisa que é muito importante é roubar a humildade. O narcisista, ele acha que ele está ganhando, ele é superior, ele não confessa, ele não assume nenhuma culpa e ele acha que isso é bom porque ele é o herói, ele, né, ele é maravilhoso. E na verdade, cada vez que ele não assume nenhuma culpa, ele é soberbo. E Deus resiste aos soberbos. E assim, e aí tem um trabalho nosso, né? Um trabalho espiritual de oração, né? Você que ama o seu narcisista, né? Quando você puder dar o contato zero, tudo bem, às vezes é necessário, enfim. Mas cada um tem a sua história, mas é importante frisar que na mente, no coração deles, o demônio coloca: você é o melhor. E quando ele te rouba a alegria, ele não se alegra, não tem alegria nele. A alegria dele, o contentamento dele é saber que você está tão triste quanto ele. Não é só ele que está triste, não é só ele que está mal, não é só ele que não tem prazer, você também. Então, aquela alegria que você tinha, aquele sorriso que você tinha, ele te rouba, ele começa a te mostrar defeito. Ele tá do teu lado, é teu amigo, mas ele fala, então, mas né, você não ficou bem desse jeito. Olha o jeito que você fala. Ih, ó, eu, se fosse você, fazia um curso para aprender a falar. Ó, presta atenção. Olha no espelho. Treina mais um pouquinho. E você vai ficando, vai se, sabe, vai se inferiorizando, vai recuando, recuando. Que hora que você pensa, não, eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para absolutamente nada. E é preciso reconhecer os próprios pecados, depois de reconhecer, arrepender-se, renunciar e resistir de novo. E isso não é fácil. Mas tem um Deus que nos ajuda, tem um Deus que nos socorre, tem um Deus que é rei, tem um Deus que é Senhor. A dificuldade, ela virá. E a nossa dificuldade é assim, você deve fazer, você deve se colocar na brecha até que você não se prejudique, porque nada vale você. O preço não é você quem paga, que paga. O teu preço não, o preço pago foi na cruz, foi do Senhor. Nós nos apropriamos dele e nos revestimos desse poder que Deus nos permite pela nossa sujeição a Deus, pela nossa obediência, né? Eu gostei da Cris falar, é muito importante que nas suas orações você não fique, ai, Senhor, me abençoe aqui, me abençoe ali, me abençoe, me mande tanta coisa. Às vezes você pede tanta coisa dentro da tua sacola e você não sabe que ela está furada. Então, pode derramar o tanto que for que não vai ficar lá. Então, você não vai reter nenhuma bênção. Elas vão. E Deus fala que é como se você colocasse tudo num saquetel furado, numa sacola furada. Então, qual que é a verdadeira oração? Qual que é o verdadeiro pedido? Senhor, mostra-me qual é a área da minha vida que tem abertura para o diabo entrar, que tem abertura para o diabo me saquear. Onde é que eu sou falho? Porque nós somos falhos, todos nós, não tem ninguém perfeito. Cada um, Deus vai tratar de uma forma, de acordo, eu gosto de falar sempre das nossas digitais, de acordo com as nossas digitais. Então, é muito importante que você olhe para a sua vida. Ah, eu não saio do lugar, eu estou ouvindo, eu assisto os vídeos da Cris, como é que eu saio do lugar? Olha, a mudança da sua vida começa com você. Se não começar em você, ela não vai surtir nenhum efeito. É necessário que você olhe para dentro. É necessário que você olha, o que eu estou fazendo? Senhor, me ajuda. Às vezes, nós não falhamos, vou lá e vou falhar e vou fazer, eu sei que... Não, às vezes nós somos ignorantes, nós não temos entendimento, não conhecemos, não sabemos. E são muitas coisas no reino espiritual. Então, eu faço isso. Eu leio a Bíblia, eu estudo, mas ainda assim eu falo, Senhor, tem alguma área que eu não estou vendo, que está desagradando o Senhor? Tem alguma área que está dando autoridade para o diabo brincar com a minha vida? Me mostra, Senhor. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar, para que eu possa saber. Porque, olha, eu vou falar para vocês, né? Você já viu aquela história que você fala que o marido enche pela porta e a esposa deixa escorrer pelo ralo? Então, nós precisamos entender quais são os nossos muros de retenção das bênçãos.
porque elas virão todos os dias tem bênçãos para a nossa vida, para a nossa história, e nós muitas vezes não retemos, porque nós não sabemos. Então, hoje eu quero que você aprenda sobre isso. Fale com Deus Pai, sabe? Ele é teu papai, ele que te criou, ele que te formou. Fala, Senhor, me mostra. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? E às vezes a falha não é uma coisa que você consiga ver claramente. Você está sendo enganada, nós somos enganados. O diabo é craque em engano. Ele é craque, ele é perito. Ele conhece 1000 Cris Paul, 1000 Anas Rusista, 1000 vocês. Ele conhece, ele já sabe. Ele acompanhou você desde o teu nascimento até hoje. Vocês me entendem? Nós precisamos depender mais do Senhor, nós precisamos nos voltar mais. E assim, aprender a nos defendermos do narcisista e dos demônios que vivem nele, porque são demônios, não tem outra história. São demônios. Entraram de que jeito? Cada um tem a sua forma, mas entraram e estão lá. E nós precisamos aprender a ficarmos protegidas pela palavra de Deus e pela vontade de Deus. Não estou ouvindo, Cris. Eu fechei o microfone. Eles veem a gente como uma ameaça, né? Uhum. Então, peraí, deixa eu ir lá distorcer, deixa eu ir lá confundir, deixa eu ir lá trazer dúvida, deixa eu ir lá trazer mal-estar e tristeza, para ela não ser mais uma ameaça, para ele não ser mais uma ameaça. Não, essa pessoa aí tá trabalhando para os céus, vai levar vidas ao reino do Senhor, para a salvação eterna. E é isso que o inimigo menos quer. Ele quer, já que para ele não tem mais jeito, que já acabou, para Satanás e os demônios já acabou. Então o que ele faz? O tempo está curto para ele. Então ele vai tentar trazer o máximo de pessoas que ele puder para ficar lá junto com ele no sofrimento. Mas Deus é mais. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Você falou algo que eu achei aqui, pastor, a passagem, que fala sobre o que acontece com eles, né? O Deus, em letra minúscula, desta era, desse mundo, né? Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, é isso que o inimigo faz. Então, eles não têm consciência moral. Eles realmente acham que estão fazendo a coisa certa, se acham os bons, mas lá dentro, no fundo, é um vazio eterno. E o agora, para eles, parece ser legal, porque está funcionando. Mas e a eternidade? Porque o corpo morre. Isso aqui é passageiro. Mas e o espírito? Vai para onde depois? Tem 2 lugares. E aí depende do que a gente vai escolher e fazer aqui, ó, hoje. Ah, mas eles não têm jeito porque eles não se arrependem. É impossível. Quem disse que é impossível? Deus falou? Na palavra dele diz isso? Me mostra onde, porque até hoje eu não encontrei. Aí alguns deles vão falar, não, porque é vaso de honra, vaso de desonra, então para eles não tem mais jeito. Mas não é isso que Deus está falando ali, não. Tem que aprofundar, tem que testificar, tem que ter a confirmação de Deus, Espírito Santo falando, porque você pode interpretar, você pode falar com 10 pessoas diferentes, cada um pode falar algo que vai parecer que é aquilo, mas não é. O que Deus diz, que é o que testifica em espírito. Então, existe jeito sim. Se não existisse, Deus não ia perder o tempo dele. Não ia ser preciso enviar Jesus, se fosse assim. E ele veio para todos que nele crê e se arrepende. Aí sim, somos uma nova criatura, morrer para a carne para viver do Espírito. Isso é lindo e poderoso demais, gente. Olha, é poderoso esse vídeo hoje aqui, eu fico muito feliz. E outra coisa que eu anotei aqui, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, por um alto preço que foi pago na cruz, por isso somos uma ameaça para o inimigo, e ele vai fazer de tudo para que a gente caia e não continue fazendo, né, aquilo que Deus tem para nossas vidas. Por isso é tão importante estar blindado, estar orando e vigiando, porque o inimigo ele não brinca de ser mal. Agora a gente estando em Deus,
ele não tem como nos tocar. Então, a nossa preocupação tem que ser em agradar somente a Deus. Somente a Deus. Porque eu vejo que nos relacionamentos abusivos, eles manipulam, porque eles se julgam e se colocam como Deus. Eles têm que ser Deus na nossa vida. Porque você tem que se anular, você não pode ter vida. Essa pessoa tem que estar num pedestal em primeiro lugar. É verdade. E é só quando a gente entende isso, que a gente põe Deus em primeiro, que aí eles perdem total controle sobre nós. Aí a pessoa vem e fala, mas a tua mente já foi renovada nas coisas de Deus. Você já é de Deus. Deus já te completou, não tem mais brecha para o inimigo entrar. E eles sabem disso. E é quando você está blindado, blindada, e ele não consegue mais brincar. Mas até chegar lá, a gente passa por um processo bem Minucioso também. Eu quero falar para você, sabe, assim, Cris, o diabo, ele age de muitas maneiras. A obra de Satanás é sedutora e enganosa. Mas o que ele faz, na realidade, é imitar a Deus. Sim. Ele não cria nada. Ele quer transformar tudo, ele quer criar uma ilusão da solução para a sua vida. Quando o diabo age através do narcisista, ele vem como Deus para você. Ele vem para te aliviar a dor, ele é o teu ombro amigo, ele começa, presta atenção nisso, por favor. Ele começa a se relacionar com as pessoas que você gosta, começa a colocar defeito nessas pessoas, começa a trazer confusão com essas pessoas. Você começa a ficar sozinho. Você começa a ficar sozinha, a depender dessa pessoa, achar que essa pessoa é a solução, ela vai falar o que você gosta, aí ela te deixa com o coração brando, e depois ela enche de você de um monte de culpas. Presta atenção nisso. Mas tem uma estratégia enorme, que é te afastar das coisas que você ama, das pessoas que você ama. Essas pessoas são ótimas, maravilhosas. Não, todo mundo tem defeito, gente. Você também tem, eu também tenho. Nós somos pessoas que tentam acertar, mas nem sempre acertamos. E as pessoas à nossa volta também, mas tem aquelas que nos amam, que gostaria de estar do nosso lado. Mas quando esse Deus, entre aspas, chega na nossa vida, ele vai criando uma confusãozinha aqui, uma confusãozinha ali. E quando você percebe, você depende 100% dele, só dele. E ele sabe da sua história, ele ouve porque ele é todo ouvido. Gente, tudo que você gostaria, alguém que pudesse te ouvir, chegou a pessoa, é ele. Fale na sua vida para ele. Depois ele vai pegar o ponto certo, vai na pessoa da qual você citou nas suas relações, nos seus contos, e vai lá e distorce toda a história. E daqui a pouco aquela pessoa que era tua amiga não é tua amiga, te olha com a cara, fala coisas que você não entende, e você fica só. E ele diz, eu sou teu Deus. Eu tenho a solução da tua vida. E a solução para a sua vida é você se tornar tão infeliz quanto eu sou. Eu não sou feliz? Não. Então, você também não vai ser. Você está triste? Não tem problema, eu estou triste, eu passei a vida inteira triste. Isso é muito sério. Nós precisamos compreender isso. E precisamos entender, presta atenção sobre isso, de não nos isolarmos. Porque a pessoa não serve, porque ela falou isso. Não haja pelo que você ouve. Isso é uma grande ferramenta do diabo. Você já viu aquela historinha que as pessoas contam? Assim, olha, você conhece a Cristina? O que foi? Não sei. Mas o que ele falou? Falou nada. Mas deixou você com uma pulga enorme atrás da orelha. Quando essa Cristina chegar perto de você, o que você vai fazer? 10 passos para trás. A coitada não sabe nem do que se trata. E a pessoa, e olha, ele nem mentiu. Você vai falar que ele falou mal dela, você está mentindo, ele não falou nada, ele não disse nada. Você já viveu essa experiência de pessoas que falam assim, onde a fumaça, fogo? Não imagina o que essa pessoa é capaz. Você fala o quê? Não vou te contar. Não, e não conta nada. E você fica que nem, sabe, você fica variando, você fica pensando mil coisas e você vai se afastando,
se afastando. E quem é louco é você, que as pessoas falam, bicho, ela tá estranha, ela não confia mais em ninguém, não fala mais com ninguém. Pastora, eu passei por isso, depois as pessoas vêm contar pra gente, porque Deus, ele mostra o passo a passo, isso é tão importante, gente, a gente tá em Deus, porque Deus revela o que tá no oculto, que a gente não pode saber se não for Ele revelando, não tem como a gente ver. Tem coisas no espiritual que a gente vê que em alguns momentos específicos Deus permite a gente ver. Mas não é todo dia. Você não tá aqui andando, você conhece todo mundo da rua, você vê os demônios tudo ali na pessoa. Se fosse assim, meu Deus do céu, ninguém ia aguentar, né? E comigo, assim, ó, você viu a Cris? Lá quando eu comecei com o canal, você viu a Cris? Olha, tô preocupada com ela. Tô preocupada, você viu? Acho que ela não tá muito bem. Ela tá falando uns negócios, nada a ver, de narcisista. Nem existe isso. Gente, eu fiquei anos, Deus, eu tô falando coisa que é da tua vontade, eu quase parei com o canal, até o dia que eu acordo e tá lá, Dia Internacional de Conscientização do Transtorno Narcisista. Eu falei, gente, não é coisa da minha cabeça, isso existe um Dia Internacional de Conscientização. E Deus falou assim para mim, sim, existe, filha, e você faz parte dessa conscientização. Eu falei, glória a Deus, Senhor. Gente, eu vim para os vídeos, eu já era outra pessoa, e você já fala com mais autoridade, você sabe que é a vontade de Deus, que você está no lugar certo, na hora certa, e é para glorificar o nome de Deus, o poder dele sobre nossas vidas. Isso não tem preço, mas o inimigo quase fez eu desistir. Ele usou várias pessoas que na época eu achava que eram pessoas de Deus, que eram pessoas que desejavam o meu bem. E aí você começa a ver as coisas porque Deus vai mostrando. Eu lembrei também, pastora, de uma entrevista que eu fiz com um narcisista, sociopata, já para psicopatia, há um tempo atrás, e ele falou assim, como é que faz para fazer uma pessoa ficar dependente e viciada em você? Fácil. Você chegar lá, você dá picos de emoção, de coisa boa, surpresas, leva em lugar que ela gosta, faz aquela coisa louca. Depois, brigas, picos de estresse. Você começa a viciar. Ele fala assim, isso altera a química cerebral da pessoa. E a pessoa, olha só o que ele falou, a pessoa está com fome, dê o que comer. A pessoa está com frio, aqueça ela. Ela está com sede, dê água. Ela está cansada, leva para passear. Olha só como ele finge culpar a Deus. Aí você fala, gente, que homem e mulher é esse? É esse na minha vida? É presente de Deus? Não! Não é presente de Deus, não. É o próprio capeta que enviou para tentar te destruir. Mas finge ser bom. Como que você vai saber? Porque Deus vai começar a falar com você na tua intuição, que é Deus falando. Alguma coisa está fora do ar. Amém. Gente, isso parece amor, mas ao mesmo tempo essa pessoa me odeia? Esses picos vicia e a confusão ao mesmo tempo vem, você não consegue fazer nada. Outro dia eu fiz um atendimento e eu e ela no final acabamos dando risada. Que ela chegou, ela começou a me contar as coisas. Eu falei, não acredito que esse homem está fazendo isso com ela, uma moça linda. Eu falei, até quando você vai ficar com esse traste? Quando eu falei traste, ela, você é um traste, você é linda. Olha o que esse cara tá fazendo. Ela ainda veio para mim, gente. A astúcia do inimigo é tanta na mente da pessoa que ela veio achando que ela era errada, sendo que ele que traía, ele que manipulava. Ela não fez nada de errado e ela assumiu toda a responsabilidade e a culpa do que ela nem fez por causa de toda a pressão e o sentimento de culpa, que ele adora, né, usar a vida desses narcisistas, é tortura em todos os sentidos, até a hora que Deus entra e você fala, aqui não morre, aqui chega, acabou. Não, você não é de Deus. E você quer Deus? Ok, talvez a gente possa conversar. Você não quer? Então, tchau, te desejo o melhor, siga o seu caminho e não venha atrapalhar o meu. E é contato zero, gente. Libertador. Pode falar, pastora. Eu tenho algumas coisinhas bem pouquinho aqui, só que eu acho interessante a gente falar, mas estou quase terminando aqui o que eu trouxe. Tá bênção, hein? Eu estou muito feliz com o resultado do vídeo de hoje, porque é importante falar sobre isso, gente. E é muito importante também, Cris, falar que não há atalhos, não é? Porque às vezes nós queremos acabar com tudo de uma vez. Não há atalhos. Você tem que prestar muita atenção de quem é a pessoa fora. Quais são os amigos, quais são as amigas.
porque ela chega para você, parece que ela é a resposta, ela está pronta para te ouvir, mas daqui a pouco ela fica nervosa, dá chilique, você fica se culpando, meu Deus, o que eu fiz? Né? Aí reclama de uma coisa básica, uma coisa simples, você fica desesperada, querendo arrumar, meu Deus, o que eu fiz, como é que eu faço? E nós começamos a colocar essa pessoa no... Olha que interessante, eles chegam tentando se passar por Deus, imitar a Deus, que é como se você achasse o que você busca, que é uma proteção, que é uma guarita, que é alguém que olhe para você com amor, que é alguém que te considere. Chegou a pessoa, ela sabe do teu, ela vai te ouvir não para ouvir, não para te fazer o bem, mas para ter ferramentas de como quebrar você. Ela fala umas coisinhas bonitinhas que ela sabe que qualquer mulher gosta de ouvir. Quem é que não sabe, não é? Te elogia em alguma coisa, te coloca lá em cima em outra e te faz falar. E você acha que você está no céu. Poxa, Deus é bom. Uma pessoa de Deus veio para a minha vida. Essa é a pessoa com quem eu posso confiar. Ela fala a minha língua. Entende o que eu estou falando? Olha que coisa interessante. O diabo faz isso. Sim. Acorda. Cuidado. Sim. Cuidado. E aí você conta a sua história, você conta onde te machuca, onde está a tua dor. E aí ele está com um prato feito para acabar com você. Ele vai te trazer um presentinho naquela tua dor, né? E tentando te suprir. Ai, faz tempo que ninguém liga para mim. Ele liga, manda uma mensagem, faz um texto bonito. Nossa, fica olhando, tá? Depois fica um ano sem te falar, sem olhar, te briga. Não, eu tô nervoso agora, tô passando por isso. Você fica olhando, por que está acontecendo? E aí você quer salvar a pessoa, não é? Poxa, ela te ouviu. O que ela precisa? Não, é que eu não tô bem, não. Só preciso de dinheiro. Pô, você tem só isso que você quer? Não, vou te ajudar. Não, eu quero. Você fica tentando retribuir, porque você tem um coração bom. Olha, preste atenção. Só Deus. E Deus permite para que você entenda que só Deus é um Deus Pai, um Deus de amor. É impressionante que as coisas que Deus exige é obediência. Agora, a obediência que Deus pede, gente, é uma bênção. É a mesma coisa do pai falar para o filho, o pai proibir o filho de atravessar a rua. Porque ele não sabe. Está me proibindo de atravessar a rua. Essas são as proibições de Deus. Deus está te proibindo de morrer. Deus diz assim, ó, caminha, ele faz uma estrada pequena e fala assim, caminha aqui em cima, você não pode cair. Você não pode ir por lá embaixo. Aí você fala, meu Deus, eu tenho que passar só por essa estradinha. Que Deus é esse? Eu queria andar para... Não, se você cair, tem vampiros para te sugar. Tem leões para te arrasar. Então, esse caminho pequenininho que Deus formou para você é seguro. É a mesma coisa de você falar para sua filha, para o seu filho, não converse com ninguém. Quando você for para a escola, quando você estiver sozinho, não dê atenção. Não entre em carro estranho. Caminhe. Meu Deus, mas a minha mãe não quer que eu ande em carro confortável, bonito. Não, é a morte. Então, nós precisamos olhar Deus como Deus Pai. Tem algumas proibição de Deus que são segurança para a nossa vida, segurança para a nossa história. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para isso, para caminharmos como filho. Então, no mínimo, Deus não está me deixando, porque isso vai me dar uma dor de barriga. Eu não vou comer isso porque vai fazer mal. E isso é muito importante nós entendermos. E aprendemos a analisar cada pessoa que chega. Olha para a vida dessa pessoa. Olha o relacionamento dessa pessoa com Deus. Olha o relacionamento dessa pessoa com outras pessoas. Isso é muito importante, não é? Para nós termos uma visão clara, nós chegarmos a uma conclusão clara. E mesmo assim, a conclusão verdadeira está no Senhor. Porque Deus, só Ele. Só Ele. E Ele dá graça aos humildes e resiste ao soberbo. E quando você confessa o teu erro, a tua falha, o perdão derrama sobre a sua vida, é um perfume. Eu falo que o perdão de Deus, ele entra na nossa vida como um bálsamo, porque alivia, você se sente melhor, você é nutrida por essa unção. E isso
isso reveste o seu coração, os seus sentimentos. E aí você fala, Senhor, mas eu fiz isso. E Deus fala, eu estava lá, eu ouvi, eu só queria que você confessasse para você saber que eu paguei um preço por isso. Então, muitas vezes as pessoas falam assim para mim, mas Deus não é onipotente, onipresente, Ele sabe, por que eu preciso falar? Para você quebrar o seu orgulho. Para você entrar na humildade e receber graça. Porque Deus dá graça aos humildes. Enquanto você acha que você é muito bom, que você sabe, você vai ficando só. Olha, gente, que interessante isso. O que eu preciso? Por que o narcisista tem dificuldade? Porque é o diabo que está lá dentro. Só por isso. Eu falo para você sem dúvida, sem medo de errar. É o demônio que está lá dentro. E o demônio vai trabalhar na cabeça dele para dizer, não seja bobo, não seja tolo, você vai passar vergonha, você vai se humilhar, você vai voltar à sua vida. E Deus está dizendo assim, olha, se você confessar, há perdão. Não importa para quê, há perdão. E não é só perdão, tá? É perdão e conserto. É alinhamento com a vontade de Deus. Ah, mas eu não acredito. Lê a Bíblia. Vê o homem de Gadara, quantos demônios tinha dentro dele, o que ele fazia com o corpo dele e o que aconteceu com ele. Ele está livre, ele ficou livre e quis seguir o Senhor falou, não, vai para sua casa. Conte para os seus o que aconteceu. Essa bênção que chegou a você, espalhe para os seus. Então, isso é muito importante para nós, né? Para você se prevenir contra o narcisista, aquele que você ama, tá? Porque o namorado, o amigo, a amiga, você pode deletar, você pode mandar embora e tá tudo bem. Mas o teu pai, tua mãe, o teu filho, não. Principalmente o filho, não. Você não vai mandar embora, você ama. Não dá para fazer isso. Você vai lutar até o fim. Gente, vai para a porta do presídio e vê quantos homens tem e quantas mulheres tem para ver o filho preso. Uau. Vamos lá. Mães não desistem. E tem a graça de Deus sobre isso, e tem a expectativa em Deus, e são vencedoras. Mas o ponto de Deus é o ponto de Deus e o teu ponto é o teu ponto. Você não pode se matar. Quem morreu pelo teu filho foi Cristo. Quem morreu pela tua mãe, pelo teu pai, foi Cristo. Você não precisa fazer isso. Não é necessário que você faça isso. Se o diabo disser, olha, você tem que se sacrificar, é mentira. O sacrifício já foi feito. Firma, e olha, sacrifício de sangue puro, não é o teu sangue. Nosso sangue é pecador, nosso sangue é misericórdia. Quantas coisas erradas você já fez? Eu fiz um monte, graças a Deus que eu alcancei perdão. Mas o sangue de Cristo é puro, puro, puro. Ele é santo, santo, santo. O tamanho que é o teu pecado, a santidade de Deus extrapola, ultrapassa. Então, o remédio é só ser humilde e falar, então, fiz errado. E é isso, só isso mesmo. Uhum. Mas essa proteção vem com a nossa decisão de buscar, né, Cris? Glória a Deus, que lindo, pastora. Você falando, eu estou lembrando de algumas coisas aqui. Uma delas que você falou sobre falar, né? Eu lembro de várias pessoas que eu tive convívio com esse transtorno, que é assim, o início, realmente, eles te escutam. Às vezes, 5 horas no telefone, às vezes do acordar ao dormir, essa pessoa está ali, e você... nossa, minha melhor amiga, nossa, o homem da minha vida, nossa, que pessoa, nem eu teria essa paciência de ficar ouvindo tanto alguém falar. Mas se essa pessoa tem essa pessoa, então assim, se a tua carência é ser ouvida, porque lá na tua infância você não teve alguém te ouvindo, é isso que ele vai te oferecer de mais, de melhor. Se você precisa de validação, se você não é vista, se você não é validada, pois essa pessoa vai te colocar lá em cima e falar tudo aquilo que você precisa e quer ouvir, que você não ouviu. Gente, eles sabem de muita coisa espiritualmente que a gente muitas vezes nem sabe. Inclusive das coisas que Deus tem para nós. E eles vão falar isso para a gente. Quando fala dentro da igreja, né, pastora, que tem muitos também que são ali, que são, falam que são, né, profetas. Por isso que eu falo, sempre peço a confirmação de Deus. Porque se é de Deus, vai se cumprir. Se não se cumprir, é porque não é de Deus. Então, Deus sempre dá confirmação, porque hoje em dia realmente é difícil, mas com discernimento, Deus revela.
Aí você falou sobre a parte de... eles usam muito ego também, né? Nosso ego. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, orar e vigiar. Então, eles vão te ajudar, eles vão oferecer coisas para se chegar a você. Sempre vai parecer ser algo realmente de Deus, mas com um convívio e o conhecimento que nos liberta, aí você consegue ver. E aí siga a sua intuição, pede confirmação de Deus e faz o que Deus te orientar a fazer. Muitos falam, né? Mas que Deus é esse? Que manda para o inferno? Ou eu sigo ele, ele me joga no inferno? Né? Não joga ninguém, só a vida nele. Tudo que está fora dele já está lá. Já é morte, já está morto. Entende? Então ele não joga ninguém no inferno. Ele fala, o caminho é aqui, ó. Ele mostra o caminho. Aqui é o caminho da vida. Se você não está nesse caminho, você já está morto, você já está no inferno. Agora tem o caminho. Então Deus não joga ninguém no inferno. Não é esse o nosso Deus. Não é esse o nosso Deus que o inimigo tenta fazer com que todos pensem. E isso eu falo aqui porque um dia lá atrás eu já ouvi isso e eu fui a fundo, eu fui buscar. Deus é isso? Deus, eu quero saber qual é a tua verdade, porque não tinha testificado. Aí quando testifica, hoje eu falo com propriedade, com autoridade, porque eu sei que esse é o meu Deus, que é o nosso Deus, o nosso Criador. Quando fala, no caso da Adão e Eva, né? Deus, ele instruiu, que nem você deu o exemplo da rua, me fez lembrar Adão e Eva, Deus protegendo. Olha o paraíso, vocês não vão ter que trabalhar, vocês não vão sofrer, não tem dor, não tem lágrima, não tem sofrimento, só não pode comer daquilo ali, ó. Ok, foram lá comer, agora a gente está aí, né? Pagando preço, mas tudo bem, porque graças ao nosso misericordioso Pai, sem nós merecermos, ele enviou Jesus. Então agora temos acesso, né? Temos novamente aliança com o nosso Criador. Então ele fala, ele ensina, a Bíblia é um manual de instruções para nós. É para nos guardar, para nos proteger. E o que a gente tem que tomar muito cuidado, que o inimigo, ele vem logo cedo, que é o que ele já fez com os narcisistas de uma maneira mais profunda, mas o que ele tenta fazer com todos nós é mexer na nossa identidade. Você sabendo quem você é, que é o que a gente faz no trabalho de terapia. Você sabendo quem você é, no seu criador, o seu valor. Nada que qualquer pessoa na face dessa terra venha falar para você vai te afetar, te destruir e te fazer acreditar na mentira do inimigo, porque ele traz meias verdades, ele mistura um pouco de verdade com um monte de mentira para parecer que aquilo é bom, mas na verdade aquilo é só coisa ruim para sua vida. E uma vez que eles ganham a tua credibilidade, que eles ganham você pelo teu ego, porque eles vêm oferecendo, gente, eu não sei vocês, mas os relacionamentos que eu tive era viagem, é tudo distração. Tudo distração, porque aí você nunca vai parar para focar na palavra de Deus, você nunca vai parar para viver o propósito de Deus, para que você saiba o propósito maior de Deus para sua vida. É o que ele menos quer que isso se cumpra na sua vida. Então ele vai oferecer coisas, vai te comprar, né? Nessas coisas, por isso que a gente tem que vigiar, na palavra de Deus fala sobre isso, para a gente cuidar nos desejos da nossa carne, que muitas vezes vem através do nosso olhar. Vem de todos os sentidos, né? Você vê, Adão e Eva foi o quê? Foi a fruto. O fruto parecia, né, algo bom, aparência. Vê como os narcisistas usam muito a aparência, né? Não quer dizer que você não vai se vestir bem, estamos aqui, nos preparamos, somos filhas amadas do Senhor. Amém. Mas o inimigo, ele usa mais dessa coisa da aparência, parece algo impecável, não pode ter uma dobrinha, uma coisa amassada, tem que ser perfeito para disfarçar, né? O que eles vieram ali fazer, para você não ter dúvidas. Contanto que muitos são acima de qualquer suspeita. Lembra aquele psicopata que já foi até assassinado na cadeia, estava na lista de pena de morte, Jeffrey Dahmer, esse. Ele chegava no shopping, pegava as crianças e ia embora. Ninguém perguntava, ninguém questionava, ninguém nem percebia. Todo bem vestido, com óculos dele, parecia aquele nerd, né? Aquela pessoa intelectual. Quem ia desconfiar? Agora se vem um todo desarrumado, né? De chinelo de pé, calça rasgada, já vão falar, estranha essa pessoa aí, hein? Será que é de Deus? Então ele já vem caprichando na aparência, incluindo
tudo que puder para que você não veja de verdade as trevas que está ali dentro. Mas o nosso Deus, ele revela, ele dá discernimento de espírito, e aí você pode ver de verdade quem age ali na vida daquela pessoa. E é isso, eu creio que tudo que eu trouxe aqui para compartilhar, eu já coloquei aqui, e o que nos blinda, né, também já foi colocado. Mas, gente, busque estar cada vez mais próximo de Deus, busque estar lendo da palavra de Deus, falando com Ele, orando o tempo todo em pensamento. Deus fala comigo, ajoelhando, orando. Gente, Deus fala, não ande ansiosos por nada, não desanime, eu venci o mundo, então vocês também vencerão. Fica firme, não desista, persista. Como é que fala? Persevere, porque a vitória já é nossa, a vida eterna é nossa, que é passageiro. Então, que Deus possa continuar usando a vida de todos nós, que nos posicionamos a isso, que Deus possa, que Ele pode tudo, mas que você possa buscar cada vez mais da presença do Senhor, se posicione para que Ele use a sua vida como instrumento dele para levar cura e libertação, para levar luz em meio às trevas, porque vidas estão precisando da nossa ajuda. Amém. Amém. Eu quero falar, Cris, você falou das frutas, né? Lembrando, gente, que o jardim tinha mais de 5.000 frutas, só não podia comer uma. E essa proibição não era uma proibição para que não pudesse comer. Deus queria ter um relacionamento de confiança. E na viração do dia, Deus ia lá conversar com eles. Deus queria que ele aprendesse de tudo com ele. E nós hoje temos a mesma disposição de Deus. Deus quer que você aprenda com ele. Nós aprendemos por televisão, pelas vidas, por tudo que acontece na nossa vida. Mas Deus, presta atenção, quando você estiver num relacionamento abusivo, Deus vai te avisar. Deus dá sinais, Deus dá sonhos, né? Deus te mostra em sonhos, você fica, será? E tudo que você faz, você liga os sonhos, as revelações a tudo quanto é pessoa, menos aquela que está mais perto de você, menos aquela que você acha que é a proteção que Deus colocou, e os sonhos não param. Então, assim, preste atenção, porque Ele é um Deus Pai, Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que sustenta, e é um Deus que liberta quem? Quem quiser se achegar a Ele. Qual pecado? Qualquer pecado, qualquer situação, não importa, nós tem algumas coisas que nós vivemos que nós temos vergonha, não é? E as pessoas falam, como você faz cura e libertação? E vai falar, eu precisei de cura e libertação, eu precisei falar com Deus, tá certo? Então, assim, é importante vocês pensarem sobre isso. Não há nada, absolutamente nada na sua vida que não possa ser perdoado. E também, né, para o narcisista, não há nada na sua vida que não possa ser mudado. Nada, absolutamente nada. Não importa o tamanho da profundidade, o tamanho da escuridão. Não, a luz, ela clareia qualquer escuridão. Qualquer escuridão. Então, assim, é muito importante você pensar sobre isso. É muito importante você pensar que estar com o narcisista não é um fim, tá? É só um treinamento de Deus para a sua vida. Né? Nós olhamos para algumas fases, para algumas histórias que nos marcam e nós pensamos assim, acabou, é o fim. Não é o fim, é só o começo. Saia dessa área de fragilidade. Por quê? Quem te tira dessa área? Deus. Quem é Deus? Ele é todo-poderoso, ele é Senhor. Você vai experimentar o poder de Deus na sua vida, você vai poder experimentar o poder de Deus na sua história, na sua casa, com seus filhos, com a sua família, aonde você estiver. Por quê? Porque você é um instrumento de Deus. E que nós não sejamos fontes do meio, é como se você definisse o lugar onde você está e não fosse definido por ele. Faça você a diferença na vida das pessoas. E essa diferença não é na tua bondade, no que você é legal, não! No Deus que você serve, no Deus que você escolheu. Ele é infalível. Você pode errar, você pode pecar, mas Deus é infalível. Conecte a pessoa com esse Deus. Que você seja só a conexão para ele chegar a esse Deus. Acabou. Tá tudo alinhado, tá tudo montado. E como disse a Cris,
Nós já estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus não veio mandar uns para o inferno. Deus veio estender a vida para quem quiser. Deus está estendendo a vida para você hoje. Para você que é narcisista e para você que não é. Porque Ele é Deus. Talvez eu fizesse alguma escolha, fizesse alguma divisão, mas eu não tenho poder nenhum de libertar nem de livrar. Eu só sou um canal de bênção. E eu sei que tem história na sua vida que você precisa alinhar com Deus. Que você precisa falar com Deus. E Deus prepara pessoas. Deus prepara pessoas que já passaram pela mesma situação para sentir a dor e para te acolher. Pensa sobre isso. E eu creio num Deus que ama, num Deus que guarda. Ama quem? Quem é bonzinho? Não, porque ninguém é bonzinho sem chegar a Deus. A gente só fica bonzinho depois que chega lá. Então, assim, ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais diante de Deus. Mas alguns estão mais perto dele por opção, porque quis, porque correu atrás. E outros estão em outros degraus, mas não importa, chegaremos lá. Se você está no terceiro degrau, não tem problema que o outro está no 50º, não importa. Você vai chegar lá. Todos nós passamos pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto degrau. Ninguém pula, ninguém pega os atalhos que são montados, são atalhos de ciladas de Satanás. Vai pelo caminho do Senhor. É mais longe, mas é seguro. Amém. Que lindo. Nossa, eu estou muito, muito grata a Deus por esse momento. Lembrando aqui, pessoal, entrem lá no canal da pastora Ana, se inscrevam, ela está começando agora. Eu sei o quanto isso é importante, porque lá no comecinho eu também passei, né, por isso. Então, dá essa força, vai motivar ainda mais. Ana, como é que tá? Ana Maria Rusisca. Ana Maria Rusisca é o canal dela do YouTube. Entrem lá. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, para quem quiser, fica mais fácil até. Eu vou deixar um vídeo aí, só clicar e já se inscrever. Outra coisa, para atendimento também a pastora está disponível. Aqui abaixo tem o meu website, que tem acesso para atendimento tanto com ela quanto comigo. Amém. E outra coisa que eu queria encerrar aqui, pastora, eu vou pedir para você orar para terminar, mas algo que veio aqui ao meu coração para falar. Obediência e dependência somente ao Criador. E aos narcisistas, qual é o seu difícil? É continuar vivendo a vida que está vivendo hoje, com os prazeres enganosos de Satanás, que são momentâneos, mas o vazio só aumenta? Ou é pagar o preço, passar pelo processo e poder ter uma nova vida? E, acima de tudo, a eternidade, que é o mais importante, no céu e não sofrendo no ranger de dentes eterno, que diz na palavra de Deus. Então, escolha o seu difícil e eu espero que você faça a melhor escolha, porque Deus está só esperando por esse momento, mas Ele é um Deus de amor e Ele não obriga ninguém, Ele deixa a gente escolher, caso contrário não seria amor, né? Seria obrigação, seria forçar. Então, que Deus tenha misericórdia, né, de todos nós e que nós possamos cada vez mais estar diante da vontade de Deus, vivendo no centro da vontade dEle, obedientes a Ele e buscando acertar, alinhar, como a pastora sempre fala, né? Alinhar a nossa vida a Ele, para que a gente possa estar cada vez melhor e podendo cumprir, né, o propósito maior dEle em nossas vidas, para ajudar outras vidas. É isso, gente. Obrigada, pastora, mais uma vez. Foi muito bom estar aqui. Eu tenho certeza que essa live vai abençoar a vida de todos, não só a vida de quem já passou por sofrimento na mão de pessoas que são usadas, né, através de toda a dor que tem ali dentro, que o inimigo entra nessas brechas, como também eles que estão lá, né, como as pessoas com esse transtorno, que tudo é possível, porque Deus é mais. Basta querer. Amém. É verdade. Que Deus nos abençoe. A minha oração é simples, que Deus abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver quais são as áreas vulneráveis da nossa vida que não agrada a Deus e que Deus possa nos capacitar a mudar isso. E nós agradecemos porque Ele nos amou desde a eternidade passada, enviando Jesus Cristo a esse mundo para tudo que nós estamos passando, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, fossem sanadas no reino das trevas e Satanás não tivesse nenhuma nota para cobrar
de cada um de nós. Então, que Deus te abençoe e que você entenda isso e leva isso, presta atenção, se alimente com a palavra de Deus e que esse alimento traga força para os seus membros, que os teus membros hajam de acordo com o alimento eterno que veio do Senhor para a sua vida. É o que te desejo. Muito obrigada. E se você puder se inscrever no canal, eu sou muito grata. Deus é bom e Ele nos ama. Cris, um beijo grande. Obrigada pelo privilégio. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Amém. Eu que agradeço, pastora. Foi lindo, lindo, lindo. Perfeito. E fica aqui para honra e glória do Senhor e que seja feita a vontade dele na vida de todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amo vocês em Cristo. Obrigada a todos que estão aqui, que estão no canal, e alunos e alunas que também estão aqui com a gente. A gente não vai ter tempo de estar aqui falando mais, porque já temos aqui outras coisas para resolver, é uma correria, mas foi bênção, fica a mensagem. E aí depois eu vejo os comentários com calma, e qualquer coisa a gente vem e grava outra live outro dia falando sobre a parte espiritual mais um pouquinho. Deus abençoe, pastora. Muito obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Beijinhos. Tchau.